Fala pessoal, tudo bem? Vocês viram ontem? Mais um ato terrorista em Brasília, né? Já não basta aquilo que aconteceu em dezembro, quando tentaram explodir um caminhão-tanque no aeroporto, tentaram jogar um ônibus em cima de uma ponte lá em Brasília, depois aqueles atentados do dia 8 de janeiro, onde quebraram tudo, agora mais um atentado. Agora o Brasil é um país que vive com atentados terroristas. E sempre do mesmo lado, sempre de bolsonaristas, né? Porque o presidente não é o que eles queriam, que é o mito, né? O motoqueiro ficou 4 anos só andando de motinho, não fez porra nenhuma no Brasil, só quebrou o Brasil. Aí agora, como eles odeiam o Lula, eles ficam com atentadozinhos terroristas. Pra quê? Ninguém sabe, mas sempre é uma ameaça constante à democracia. É que nem eu falei quando o Lula ganhou as eleições. O Bolsonaro foi derrotado, mas o bolsonarismo não. Ainda continua com um bando de gente maluca aí por causa do Bolsonaro. Ele adoeceu o seu próprio público. E esse bolsonarista de ontem, né, o tio França, é um catarinense. Ele tem um amigo deputado, que é um amigo de infância, que ele periodicamente ele visitava lá em Brasília. Ele também foi visitar no dia dos atentados alguns gabinetes de deputados, imagino que todos bolsonaristas, e agora os bolsonaristas estão querendo desvincular ele do bolsonarismo, dizendo que ele não era bolsonarista, que ele cometeu um suicídio. Assim, o cara mora no interior de Santa Catarina, que é mais de 1.000 quilômetros de Brasília, acho que dá uns 1.500 quilômetros, se não estou enganado, dependendo da cidade que ele mora. Ele sai lá do interior de Santa Catarina e vai para Brasília cometer um suicídio. Ah, é só um suicídio, gente. O cara estava mal, brigou com a esposa, estava com depressão, foi cometer um suicídio. A 1.500 quilômetros da casa dele. Ele pegou o carro cheio de explosivo e foi lá, vou me matar. Super normal, né, gente? É claro que não foi suicídio, né, gente? Isso é mais uma narrativa imbecil bolsonarista. É claro que se o cara pegou o carrinho dele, encheu de explosivo e foi para Brasília, ele tinha um objetivo: atentar contra os poderes. No caso específico, o STF e talvez o Congresso, né? Que um carro explodiu no anexo 4 do Congresso Nacional. E quem que é que ficou 4 anos atacando e demonizando o STF? Bolsonaro e sua turma. Não, porque o STF é antipátria, são tudo comunistas, eles não respeitam a Constituição, não deixam governar, etc, blá, 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 blá. Engraçado que quando os bolsonaristas comentam isso aqui no meu canal, eu pergunto para eles: ok, você pode me dizer qual artigo da Constituição o Alexandre de Moraes violou? Eles não sabem dizer. Vocês perceberam? É só uma narrativa maluca que o Bolsonaro e os bolsonaristas colocaram na cabecinha oca deles, e eles acabam acreditando sem nem saber explicar por quê. É que nem aquele bolsonarista que foi lá na CPI de Brasília, ele falou que foi para Brasília por causa do código-fonte. Aí o presidente da CPI perguntou para ele: o que é um código-fonte? Eu não sei. Depois você vem lá do norte, vem aqui para Brasília, por causa de uma coisa que você nem sabe o que é. É a mesma coisa. As pessoas ficaram com ódio do Xandão e do STF, porque ele supostamente viola a Constituição, mas elas não sabem dizer um artigo da Constituição Federal que ele viola. Já notaram isso? É a mesma coisa, porque o Xandão não viola nenhum artigo, até porque as decisões dele vão todas a plenário, são aprovadas pela maioria dos outros ministros que estão lá. E esse bolsonarista também, tá tão na cara que ele é bolsonarista pela burrice, pessoal. Porque ele foi jogar uma bomba, a bomba quicou, voltou para onde ele estava e acabou matando ele mesmo. Parece aquele desenho do Papaléguas, né? Agora, se ele não tivesse morrido, o estrago teria sido maior. Porque além dos fogos de artifício que ele estava utilizando, ele tinha bombas no carro e ele colocou alguns blocos de tijolo para quando explodisse, aqueles tijolos pegar em todo mundo que estivesse por perto. Ou seja, os tijolos iam explodir, virar cacos e iam machucar várias pessoas. Além do que foi relatado também ontem que haviam drones que estavam sendo abatidos pela polícia. Quem estava operando esses drones? Será que era o mesmo tio França? Acho meio improvável, né? Mas o fato é que se havia um drone circulando, rodeando o Congresso e o STF, pode ser que ele não tenha agido sozinho. Pode ser que tenha alguém junto com ele. Inclusive a própria ex-mulher dele já caguetou tudo. Ela falou: ele queria matar o Alexandre de Moraes. Ele teve naqueles acampamentos golpistas lá antes do 8 de janeiro. Ela falou que ele já tinha esse plano há muito tempo. Então é claro que o cara era bolsonarista, gente. Ele já estava até nos acampamentos, ele frequentou daquela gente maluca pedindo intervenção militar. É claro que o cara é bolsonarista. Ou seja, o bolsonarismo ficou há 4 anos alimentando essas narrativas mentirosas na cabeça dos seus membros. E aí depois, quando alguém faz merda, eles querem tirar o corpo fora. Não tem nada a ver com isso. Bolsonaro já falou que foi só um maluco isolado. Mas quem que alimentou esse maluco isolado, gente, a odiar tanto o STF? Na minha época, a gente nem sabia direito o que era o STF. Eu sou de uma época que para o brasileiro saber o nome de um ministro do STF era muito raro. Porque primeiro que a política não era um assunto tão cotidiano como agora com as redes sociais. E segundo que não importava tanto. Agora hoje a gente sabe o nome de quase todos os 11 ministros da história, quem indicou, por causa do Bolsonaro que vivia atacando eles. Não, porque o Xandão é comunista, é amigo do Lula. Quem indicou o Xandão foi o Temer, que pegou o lugar da Dilma quando ela foi empichada, que era chamado inclusive de golpista pelos petistas. O que o Xandão tem a ver com o Lula ou com o PT? Mas eles criaram essa narrativa maluca de que o Xandão é o culpado de tudo,
Porque é o Xandão que ficou como relator dos casos do Bolsonaro. E ele sabe que o Xandão pode mandar prender o Bolsonaro. Então eles criaram toda essa narrativa contra o Alexandre de Moraes. Aí gera essas merda aí. Tem um cara maluco que compra essa ideia, o cara já está perturbado da cabeça. É claro, ninguém nega que o cara tinha problemas psicológicos, talvez depressão e outras coisas. Mas é o cara, antes de morrer, o cara quer fazer um puta atentado contra o STF, para intimidar os poderes. E além do STF e o Congresso, o esquadrão antibomba ainda encontrou mais 2 bombas. Uma no apartamento que ele estava lá em Brasília, hospedado, e outra no outro carro, que parece, não sei se é dele ou de algum conhecido dele, mas também tinham bombas que estavam prontas para explodir. Esse outro carro ia para onde? Para o Congresso Nacional? Ia invadir lá o Congresso e explodir tudo? Mandar os deputados para lá? Ou para o STF também, para intimidar os juízes? Chegar lá o carro, entrar com tudo e explodir, pum, matando milhares de pessoas inocentes. É, pessoal, complicado. E é por isso, pessoal, que o negócio da anistia, não pode haver anistia no Brasil. O Xandão já sinalizou isso daí, né? Inclusive para as outras casas. Ele falou, esse papo de anistia não vai entrar mais em discussão. Porque se você dá anistia para essas pessoas, elas se sentem livres para fazerem mais atos. Ah, aquele pessoal lá pintou e bordou e está na rua, então eu vou lá fazer a minha participação também como patriota e salvar o Brasil do comunismo. É isso que vai acontecer. O Bolsonaro é tão idiota, né, que ele chegou a escrever naquele artigo dele que só haveria pacificação no Brasil se houvesse anistia. É exatamente ao contrário, se houver anistia, aí que nunca vai ter pacificação. Porque esses terroristas bolsonaristas, eles vão se sentir livres para sempre fazerem outros crimes. Você lembra lá no Paraná, pouco antes das eleições, que aquele bolsonarista matou o petista e ele queria matar a família toda do cara? Você vê a loucura que o bolsonarismo causou na cabeça dos seus seguidores, né? Ele adoeceu os seus seguidores. Em vez de ser um líder, conduzir o Brasil para ser um país melhor, conduzir o Brasil na pandemia, fazer o bem, não, ele só conduziu seus seguidores para loucura e doença. Ao ponto de chegar a ser quase impossível você ter um diálogo com um bolsonarista. Não dá, não tem como, eles vivem numa realidade paralela. De tanto que ele enlouqueceu a cabeça dos seus seguidores. E a maioria é gente desse perfil, gente de meia idade, já quase velho, idoso, pessoas que não têm mais senso crítico, estão ficando meio senil, abraçaram essa pauta anticomunista, bolsonarista e ficaram maluquinhos. É isso que está acontecendo. Então agora não pode ter anistia. Agora sim, tem que haver punição para todos esses golpistas, não só aqueles que estão presos, mas quem financiou, quem idealizou, quem comemorou os atos golpistas. Tem que haver punição, senão nunca vai parar esses atos terroristas. Hoje foi um ato fracassado, de um cara meio maluco e xarope, ontem, né? Agora e amanhã? E se amanhã um grupo de bolsonaristas resolver fazer algo parecido, chegar em Brasília e explodir tudo? E aí? Explodir inclusive funcionário, pessoas que estão passando pela rua, motoristas que estão dirigindo para Brasília, vendedores ambulantes, motoristas de ônibus e passageiros, gente que não tem nada a ver com a história. E aí? Dá para tolerar isso, pessoal? Não, o Brasil agora está virando um país alvo de terrorismo. E o pior, não são não terroristas islâmicos ou coisas nada, são terroristas bolsonaristas, gente. Por um cara que em 4 anos não fez porra nenhuma no Brasil, não fez um hospital, uma escola, uma creche, não fez nada em 4 anos, só ficou andando de motinho e gastando nosso dinheiro. Essa parcela da sociedade ficou adoecida mesmo. E aí fica uma outra questão, né? O que o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, está esperando? Porra, ele falou que ia indiciar o Bolsonaro depois das eleições. Já faz mais de 2 semanas que acabou as eleições. Acabou, não tem mais eleição, não tem mais segundo turno. Quem foi eleito foi, quem não foi, não foi. Acabou. Agora ele está esperando o quê? Não, ele está esperando a Polícia Federal concluir outros inquéritos para juntar tudo num só. Filho, o Bolsonaro tem tantos inquéritos na Polícia Federal que se for juntar tudo, vai ter que esperar mais uns 5 anos. Porque são muitos inquéritos diferentes. Entendeu? O Bolsonaro bateu o recorde, né? Ele gabaritou o Código Penal. Tem inquérito das joias, tem inquérito do golpe de Estado, tem inquérito da falsificação do cartão de vacina, tem inquérito da atuação dele na pandemia, tem um inquérito de quando ele demitiu o pessoal do IFAM, sem motivo nenhum. Isso inclusive é crime de responsabilidade. Tem um monte de inquérito. Tem aquele inquérito da barra de ouro nas Bíblias, lá do Ministério da Saúde dele, que foi a mando dele, etc, etc, etc. Então o Gonet quer esperar o quê? Quer esperar acontecer que nem nos Estados Unidos. O Bolsonaro voltar a ser elegível, voltar a ser presidente, aí ele vai dar conclusão nos inquéritos. Ah, agora podemos dar conclusão. Fala sério, gente. A Polícia Federal já reuniu provas e mais provas. Não estou nem falando de evidência, prova mesmo. Tem até o Bolsonaro comemorando selva lá sobre a venda das joias. O Gonet quer mais o quê? Uma confissão escrita do Bolsonaro? Então esse Gonet, na minha opinião, ele está bancando muito o Augusto Aras, viu? Fica procrastinando, fica enrolando. Não, porque temos que esperar as eleições para não atrapalhar o pleito das eleições. Beleza, vamos ter paciência. Passou as eleições. E agora? Qual a desculpa? Fala sério, gente. São inquéritos diferentes. Ele pode ser julgado por todos os inquéritos. Aliás, o Bolsonaro vai ficar uns 10 anos aí respondendo a inquéritos.
Então, não tem como, pessoal. Sabe, esse Paulo Gonet está começando a parecer um Augusto Aras. Mas quanto mais tempo ele deixar o Bolsonaro solto, não indiciar, mais acontecem essas merdas aí. Porque nos bastidores ele continua incitando os seguidores dele contra o STF. Vocês não viram o que os bolsonaristas estão fazendo agora? Eles estão lá junto com o Donald Trump e o Elon Musk, querendo sanções ao Brasil. Olha a loucura. Eles querem sanções ao Brasil, talvez até um golpe militar contra o Brasil. Já falei disso no outro vídeo, que é crime. E querem também que os americanos suspendam o visto dos ministros do STF. Quem é que fica sempre atacando o STF, pessoal? Não é eles? Eu nunca vi na história do Brasil deputados vagabundos que não fazem nada, não tem um projeto para o Brasil, ficarem nos Estados Unidos, que é uma potência estrangeira, pedindo para cancelar visto de ministro aqui do Brasil. Olha o absurdo. Eles querem que o Trump cancele o visto do Xandão e companhia. Se isso não é um atentado contra a própria pátria, eu não sei o que é, pessoal. E tudo por quê? Porque eles estão morrendo de medo do Xandão prender o Bolsonaro. Só que quanto mais o Xandão deixa o negócio rolar, também não é culpa só do Xandão, né? Depende do Paulo Gonet. Quanto mais demora, mais eles ficam aprontando. Não, porque o STF é mau, tem que acabar com o Xandão. O Elon Musk agora vai se vingar do Xandão, que não sei o quê. Tudo eles botam o Xandão no meio. Aí vai um maluco lá em Brasília querer matar o Xandão ou explodir o STF. Não tem nada a ver com o Bolsonaro isso daí. Isso aí não tem nada a ver com o Bolsonaro. É um infiltrado petista. Fala sério, né, gente? O cara teve em gabinetes de deputados bolsonaristas antes do atentado, mas não era bolsonarista não, gente, não. Vai ver um petista infiltrado, vai ver o próprio Lula com uma máscara fazendo isso. Fala sério, né, pessoal? Então, para finalizar o vídeo, ou se pune logo o cabeça disso daí, os cabeças, né, incluindo Malafaia, dentre outros, dessa trama golpista do Bolsonaro, ou a gente vai ter que conviver com isso várias vezes no Brasil. Atentados terroristas, pessoas matando outras por causa do Bolsonaro, essa loucura toda que virou o Brasil. Não dá para ter impunidade. A impunidade gera mais crimes recorrentes, tá? Espero que o Paulo Gonet agora acorde, sabe, para de ficar lá dormindo, bancando o Augusto Aras, porque ele é pago para isso. E é a gente que paga, é um servidor público. É pago para fazer o seu trabalho e não para ficar prevaricando. Prevaricação também é crime. Aliás, não sei como é que não enquadraram o Augusto Aras ainda por crime. Ele tinha que ser processado por prevaricação. Ficou 4 anos na PGR e não fez porra nenhuma. Não, eu não vejo nenhum crime aqui, vou arquivar. Agora o Gonet quer ir pelo mesmo caminho. Se ele continuar assim, o Lula não indica ele de novo pro cargo, não. Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu espero que agora as autoridades se apressem em punir os mandantes desses atos terroristas. E o mandante principal, o incitador disso tudo que está acontecendo no Brasil, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Ou as autoridades, especialmente o Gonet, tomam providência, ou daqui a pouco vai explodir uma bomba no próprio escritório do Gonet. Aí eu quero ver se ele vai achar bom, tá? Então tá aí, galerinha, só uma reflexão. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.